Na década de 70, o condado de Cook, no estado de Illinois, abrigava um dos maiores serial killers do mundo. Suas vítimas eram adolescentes que, em busca de um emprego, acabavam caindo na armadilha macabra de uma oportunidade de um bom salário. O palco de todo esse terror seria a casa desse homem, que se dividia em uma vida dupla, de bom empresário que participava de festas de caridade vestido como palhaço e de um predador assustador que faria ao menos 33 vítimas e transformaria sua própria casa em um verdadeiro cemitério. Olá pessoas, aqui é a 11 e hoje eu vou falar para vocês do caso de John Wayne Gacy, palhaço assassino da vida real. John Wayne Gacy nasceu no dia 17 de março de 1942 em Chicago. Filho de John Stanley e Marion Elaine, Gacy tinha duas irmãs e ele era o filho do meio e o único menino. O seu pai era um veterano da Primeira Guerra Mundial, seu pai também era mecânico de carros de passeio e o pai do Gacy era alcoólatra, então costumava agredir fisicamente todos da sua família, mas principalmente o Gacy, quem ele sempre o comparava de forma negativa com suas irmãs, chamando de idiota e estúpido. O Gacy era próximo de suas irmãs e de sua mãe, mantendo uma ótima relação com elas, mas já com seu pai era uma coisa um pouco complicada. Aos 6 anos de idade, o Gacy roubou um caminhão de brinquedo em uma loja e a sua mãe fez ele devolver o brinquedo e contou ao seu pai que o agrediu muito usando um cinto, e desde então a sua mãe se tornou muito protetora com o Gacy, o que deixou seu pai ainda mais irritado, dizendo que o Gacy era um filhinho da mamãe. Em 1949, o pai do Gacy ficou sabendo que o filho e um amigo foi pego tocando uma menina de forma inadequada. Como castigo, seu pai lhe deu uma surra com um amolador de navalhas. No mesmo ano que isso ocorreu, o Gacy foi morto por um amigo da família, um empreiteiro que costumava levar ele para dar voltas de caminhonete, mas por medo do pai, sabendo das suas reações agressivas, o Gacy não contou para ele sobre o abuso porque tinha medo de apanhar do pai, que poderia culpá-lo pelo que havia ocorrido. Na adolescência, o Gacy começou a apresentar diversos problemas de saúde e por isso ele era acima do peso. Esses problemas afetaram bastante o seu período escolar, já que de muitas atividades o Gacy não podia participar. Ele também sofria bullying na escola e pelos garotos do seu bairro, mas ele costumava ser muito prestativo com os professores, levando recados para outros professores e vizinhos. Um dos amigos do Gacy disse que presenciou o pai dele o agredindo e o ridicularizando sem um motivo aparente e que o Gacy apanhava e não tentava revidar as agressões do pai. Aos 18 anos de idade, o Gacy começou a se interessar por política. Ele foi assistente eleitoral. O Gacy constantemente buscava a aprovação do seu pai e imaginou que o novo emprego o ajudaria, mas na verdade isso acabou o desagradando ainda mais. No mesmo ano, seu pai lhe deu um carro. O veículo ficaria em seu nome até que o Gacy terminasse de pagar todas as parcelas, e isso também acabou rendendo mais problemas entre os dois, já que algum tempo depois, o seu pai confiscou o motor do carro e ambos tiveram uma briga bem feia. E o Gacy falou que depois dessa briga que ele teve com o pai, ele ficou completamente exaurido e que aquilo foi um estopim para ele. Assim que seu pai devolveu a peça do carro, Gacy decidiu sair de casa e dirigiu até Las Vegas, onde ele conseguiu um emprego como atendente de necrotério em Palm. O Gacy não tinha onde morar, então o seu patrão disse que havia um quarto atrás da sala de embalsamento, que ele poderia ficar. Sem ter para onde ir, o Gacy então aceitou. Como seu quarto ficava atrás da sala de embalsamento, o Gacy podia observar os trabalhos dos agentes. Em uma noite, o Gacy então estava sozinho e ele foi até um caixão onde estava o corpo de um jovem e ele começou a acariciar o corpo do cadáver. No momento, o Gacy disse que teve uma sensação de completo choque, onde ele ligou para sua mãe e perguntou se ele podia voltar para casa com a permissão do seu pai. O Gacy então deixou o emprego em Palm e voltou para casa dos seus pais. Posteriormente, o Gacy confessou ter cometido atos de necrofilia 2 vezes e disse que os cadáveres que ele havia tocado eram apenas coisas mortas. Em 1963, um ano após o ocorrido, o Gacy se formava no Northwestern Business College. Após sua formatura, ele conseguiu um emprego na empresa de calçado chamada Numbush Shoes, onde ele estagiaria como gerente. Após ser transferido para Springfield, o Gacy então conheceu sua primeira esposa, chamada Marlene Myers. Eles namoraram por 9 meses e se casaram em setembro de 1964. Apenas um ano depois do casamento, o sogro do Gacy comprou 3 restaurantes da franquia KFC em Waterloo, no estado de Iowa. O Gacy iria administrar esses restaurantes a pedido do seu sogro. Ele e Marlene se mudaram para Waterloo. Não demorou muito para o Gacy se dar bem em seu novo negócio, que em 1966, um ano na administração,
Dos restaurantes, o Gacy já conseguia faturar cerca de $15.000 ao ano, e mais parte dos lucros dos restaurantes. O Gacy então se tornou muito bem sucedido profissionalmente e se tornando cada vez mais conhecido na sua comunidade. Durante essa época, o Gacy fazia parte da organização chamada JC's, onde ele trabalhava com arrecadação de fundos, e ele se dedicava muito à organização. Sua vida profissional só melhorava, e com todos os seus trabalhos para JC's, em 1964, com JC's, ele foi eleito homem-chave da organização, e no mesmo ano que ele foi eleito, Gacy se tornou o terceiro JC's mais importante do estado de Illinois. 2 anos após ele ter sido eleito pela organização, a esposa do Gacy dava à luz ao seu primeiro filho, chamado Michael, que nasceu em fevereiro de 1966, e em março do ano seguinte, Marlene dá à luz a Christiane, segunda filha do casal, que nasceu em março de 1967. Posteriormente, o Gacy, ele descreveu esse período da sua vida como perfeito. Sua vida profissional crescia, e com todas essas realizações pessoais, o Gacy enfim consegue a aprovação que sempre buscou do seu pai. O pai chegou a pedir desculpas ao Gacy, e o seu pai disse para o Gacy que estava errado sobre ele. Mas por trás de toda aquela vida perfeita do Gacy existia uma realidade bem sombria, envolvendo prostituição, troca de casais, pornografia e o uso de drogas. O Gacy diversas vezes foi infiel à sua esposa, atraindo com garotas de programa locais. Ele também abriu um tipo de um bar no porão da sua casa, onde diversos funcionários dos restaurantes que ele administrava frequentavam, preferindo jovens rapazes com quem ele socializava melhor. O Gacy costumava alcoolizar esses jovens para fazer piadinhas de conotação sexual. Mas em março de 1967 as coisas mudariam de curso para ele. O Gacy chamou um garoto chamado Donald Voorhees para ir até a sua casa com a promessa de que ele iria mostrar filmes pornográficos para ele. O Donald tinha 15 anos na época, e ele era filho de um colega do Gacy que também fazia parte da JC's. Chegando na casa do Gacy, ele embebedou o garoto e o convenceu a fazer atos sexuais com ele. Meses depois desse ocorrido com Voorhees, ele encontrou outra forma de cometer abusos. Ele dizia a alguns jovens que fazia parte de uma pesquisa científica e que ele era autorizado a fazer experimentos homossexuais, oferecendo cerca de $50 a esses jovens para essa suposta pesquisa. Um ano após o ocorrido com o Gacy, o Donald Voorhees, ele decidiu contar ao seu pai o que havia acontecido com ele. E o pai do Donald, após o relato do filho, imediatamente ele foi até a delegacia e fez uma denúncia contra o Gacy, que foi preso pelas acusações de Donald e de outro garoto chamado Edward Lange. Inicialmente negando as acusações, o Gacy foi submetido a um teste de polígrafo, onde ele se mostrou nervoso quando foi questionado sobre o ocorrido com os jovens. Em sua defesa, o Gacy disse que as acusações de Voorhees eram por questões políticas, já que o pai do Donald foi contra a indicação do Gacy à presidência da JC's em Iowa. Alguns membros da JC's apoiaram o Gacy pela sua versão da história, mas no dia 10 de maio o Gacy foi acusado de sodomia. 4 meses depois da acusação, o Gacy convenceu um de seus funcionários de 18 anos a agredir Donald Voorhees, uma forma de intimidá-lo para que ele desistisse de depor contra o Gacy. O seu funcionário ganharia $300 para agredir o Donald. No mês de setembro, o funcionário do Gacy conseguiu atrair o Donald para um lugar isolado, onde ele borrifou spray de pimenta fornecido pelo próprio Gacy. Ele deu uma surra enquanto gritava para ele não depor contra o Gacy. Apesar das agressões, o Donald Voorhees ele conseguiu escapar do ataque e foi direto para a polícia para fazer uma denúncia, e o funcionário do Gacy foi preso. Após ter negado as acusações, o garoto então conta para a polícia que havia agredido Voorhees a mando do Gacy para assustá-lo, tentando evitar que ele fosse depor. No dia 12 de setembro, o Gacy foi submetido a exames psicológicos por 17 dias, onde ele foi diagnosticado com traços de psicopatia e sociopatia. Os médicos concluíram que seu comportamento o colocaria repetitivamente em conflito com a sociedade. Os médicos também concluíram que Gacy estava apto a ir a julgamento. Em novembro de 1968, o Gacy foi a julgamento, onde, aconselhado por seus advogados, o Gacy se declarou culpado sobre as acusações de Voorhees, mas negou qualquer envolvimento com outra acusação. Ele também declarou ter tido relações sexuais com Donald Voorhees, mas que ele havia se oferecido, e ele agiu por curiosidade. O Gacy foi condenado a 10 anos de prisão. A sua esposa pediu o divórcio e a guarda total dos filhos. O divórcio foi oficializado em 1969. Depois da sua prisão, o Gacy logo ganhou a atenção de todos na penitenciária. Bastou alguns meses para ele ser nomeado cozinheiro-chefe, além de participar de diversos projetos em prol da melhoria dos detentos. O Gacy foi considerado um prisioneiro modelo na penitenciária onde ele cumpria sua pena,
e todos o conheciam por ele ter uma participação ativa dentro da prisão. Concluindo 16 cursos secundários e em 1969 ele tentou pela primeira vez o pedido de condicional, que foi recusado, e no Natal do mesmo ano o pai do Gacy faleceu decorrente de uma cirrose. Quando Gacy soube sobre a morte do seu pai, ele desabou chorando muito e precisou ser ajudado pelos agentes penitenciários. Na sua segunda tentativa, em 1970, o Gacy conseguiu sua liberdade condicional com um tempo de 12 meses sob supervisão, retornando para morar com sua mãe na sua cidade natal, e com um toque de recolher às 10 horas da noite. Após o seu divórcio, todos os seus bens ficaram com sua ex-esposa, então assim que ele ganhou sua liberdade, o Gacy arrumou um emprego como cozinheiro. A mãe do Gacy conseguiu ajudar ele financeiramente a comprar uma casa. O imóvel ficava localizado em Northwood Park Township, no condado de Cook. Quando Gacy adquiriu o imóvel, sua mãe foi morar com ele inicialmente, mas em 1971 ele ficou noivo de Carole Wolf, com quem o Gacy havia tido um breve romance durante o seu período escolar. Após o noivado, a Carole foi morar com o Gacy e a sua mãe retornou para sua antiga casa. Há uma semana do seu casamento, Gacy volta a ter problemas com a polícia, quando um garoto chamado Jack Dee acusou o Gacy de ter se passado por um policial e que ele o obrigou a fazer sexo oral nele. Só que essas acusações foram retiradas após o garoto tentar chantagear o Gacy. Outro garoto fez acusações contra ele também, nesse período enquanto ele estava em sua liberdade condicional, porém a acusação foi rejeitada porque o garoto não compareceu ao tribunal. A liberdade condicional do Gacy termina e todas as acusações e condenações contra ele no estado de Iowa foram ocultadas. Em 1972, o Gacy então se casa com Carole Wolf. Após se casar novamente e abrir um novo negócio, a vida profissional e pessoal do Gacy decolam literalmente. Eu vou resumir um pouco para não deixar o vídeo tão longo, mas tentando especificar ao máximo para vocês. O Gacy abriu uma empresa chamada PDM Contractors, que começou com pequenos trabalhos de reforma, mas que rapidamente se tornou uma empresa que trabalhava com design de interiores e montagem de paisagismo, chegando a faturar $200 mil no mês. Durante esse período, Gacy começou a se tornar uma pessoa muito admirada dentro da sua comunidade, recebendo elogios de seus vizinhos como uma pessoa sociável e muito prestativa. Ele costumava organizar festas de verão, fazendo novamente parte da política pelo Partido Democrata. O Gacy oferecia trabalhos gratuitos de seus funcionários, sendo recompensado com a indicação de fazer parte do Comitê de Iluminação Política de Northwood Park Township, nomeado diretor da parada do Dia da Constituição Polonesa de Chicago. Em recompensa por seus trabalhos, ele conheceu a primeira-dama chamada Rosalind Carter em 1978. Dá para acreditar que o John Wayne Gacy conheceu a primeira-dama? Nessa época em que o Gacy começou a fazer parte dos eventos de caridade, em 1975 ele conheceu a Jolly Jokers. E então começou a se apresentar com eles, onde ele criou seus próprios personagens de palhaço. O palhaço Pogo e o palhaço Patches, os quais ele mesmo criava as roupas e aprendeu a fazer suas maquiagens. Só que tinha um detalhe nas maquiagens do Gacy que outros profissionais notavam. As bordas da boca eram mais aguçadas, diferentes da maquiagem padrão, que tinham bordas arredondadas para não assustar as crianças. O Gacy começou a atuar em eventos locais, eventos de caridade do Partido Democrata e fazer visitas em hospitais. Algumas vezes o Gacy foi visto vestindo de palhaços em um dos seus bares favoritos, chamado The Good Luck Lounge, onde ele dizia estar apenas passando por alguns drinks antes de ir para casa. O passado do Gacy, as acusações e sua condenação por sodomia parecia ter desaparecido. O Gacy era um homem de negócios novamente, envolvido em eventos sociais, eventos de caridade e de política, onde todos admiravam em sua comunidade e ninguém poderia imaginar que ele seria capaz de cometer tudo que futuramente ele cometeria. Retornando um pouco para 1975, o Gacy assumia para sua esposa que ele era bissexual. Após ambos terem tido relação sexual, o Gacy disse à esposa que aquela seria a última vez em que eles iriam manter relações, e falou sobre sua sexualidade. Depois de assumir para sua esposa sobre sua sexualidade, ele ficava a maior parte da noite fora de casa, dizendo que estava trabalhando até tarde, e a Carole notou que o Gacy levava adolescentes
à sua garagem frequentemente, onde ela encontrou pornografia homossexual. E em 1976, o Gacy e Carola se separaram consensualmente. Primeiro assassinato. Timothy McCoy. No dia 2 de janeiro de 1972, 4 anos antes da sua separação, o Gacy encontrou Timothy McCoy, um garoto de 16 anos que estava numa terminal de ônibus. Ele estava em excursão em Chicago, aguardando o ônibus que só passaria no dia seguinte. O Gacy então disse ao garoto que ele poderia passar a noite em sua casa e que no dia seguinte ele o levaria até a terminal para que ele pudesse então pegar o seu ônibus. O Timothy, que não tinha onde passar a noite, aceitou a proposta. No dia seguinte, pela manhã, o Timothy quis então fazer um café da manhã para agradecer o Gacy pela sua estadia. O Gacy estava dormindo e o Timothy foi acordá-los acidentalmente. Ele estava segurando uma faca de pão na mão. No momento em que o Gacy acorda e vê o garoto com a faca na mão, ele se assustou e pulou da cama, e nesse momento Timothy levantou os braços e sem querer acabou ferindo o braço do Gacy. Nesse momento ele torceu o punho do garoto, bateu a cabeça de Timothy contra o guarda-roupa e o jogou no chão. O Timothy então respondeu às agressões chutando o abdômen do Gacy, que o segura e esfaqueia o seu tórax. Após ter tirado a vida do Timothy, o Gacy disse que aquela era a melhor sensação que ele já havia sentido, e foi quando ele percebeu que matar era a verdadeira excitação. O Gacy foi até a cozinha e viu a mesa pronta com o café da manhã, após já ter tirado a vida de Timothy, que ele enterrou embaixo do assoalho da sua casa e cobriu a sua cova com concreto. A segunda vítima de Gacy não foi identificada, mas acredita-se que era um adolescente de cabelos castanhos com idade entre 14 e 18 anos. O Gacy estrangulou esse garoto e guardou seu corpo no armário. Posteriormente, o Gacy disse que começou a colocar um pano ou as próprias roupas íntimas das vítimas em sua boca para evitar que os fluidos vazassem, já que a sua segunda vítima havia manchado seu carpete com seus fluidos. O corpo da segunda vítima foi enterrado a 4 metros da churrasqueira de sua casa. Diante do seu divórcio, a casa agora era somente do Gacy e os negócios da PDM Contractors só cresciam, o que facilitava muita coisa para ele. Vocês entenderão bem o que eu estou falando mais pra frente. Ainda em 1975, o Gacy tentou estuprar um de seus funcionários chamado Antônio Mantucci. Ele havia machucado seu pé no trabalho e o Gacy foi até a casa dele quando ele estava sozinho. E lá ele embebedou o Mantucci e lhe algemou. Só que uma das algemas ficou frouxa e ele conseguiu fugir, e por ser um bom lutador na época de escola, ele derrubou o Gacy e o algemou. Depois de diversas ameaças e tudo mais, ele se acalmou e prometeu que deixaria Antônio em paz se ele o soltasse. O garoto então liberou o Gacy. O ano era 1976 e John Wayne Gacy daria início à sua maior caçada por vítimas. O modus operandi do Gacy era oferecer emprego aos jovens. Quando ele se interessava, mandava eles irem até a sua casa para conversarem sobre oportunidades de trabalho. E era aí que o terror desses adolescentes começariam. Mas nem todas as suas vítimas eram pegas dessa forma. O Gacy também costumava se passar por um policial, e ao abordar os jovens ele usava um produto químico para deixar suas vítimas desacordadas e levá-las até a sua casa. Quando suas vítimas estavam conscientes, o Gacy as embebedava. Quando ele ganhava sua confiança, ele então mostrava a eles o truque da algema, que supostamente fazia parte do seu número como palhaço. Após colocar as algemas, ele dizia aos jovens que para abrir as algemas era ter a chave, e que as chaves estavam com ele. E aí começava a sua onda de terror. O Gacy abusava sexualmente e as torturava. Após abusar de suas vítimas, as colocava em uma banheira cheia de água e as afogavam. E quando elas estavam desacordadas, o Gacy as acordava para então poder começar tudo de novo. Após todas as atrocidades, ele mostrava o truque da corda, onde ele fazia um tipo de laço em uma corda e estrangulava suas vítimas, que chegavam a convulsionar por 1 hora até vir a óbito. Seu maior período de atividade, o qual o próprio Gacy se referiu como período de pegação, foi de 1976 a 1978. Como o número de vítimas de Gacy é muito grande, eu vou resumir para vocês como foi o período de pegação de John Wayne Gacy, onde ele transformou sua própria casa em um cemitério para suas vítimas. A maioria das vítimas do Gacy foram enterradas no assoalho da sua casa. Nessa época, o Gacy chegou a sequestrar e tirar a vida de 2 vítimas no mesmo dia. Ele chamava de duplos, onde essas 2 vítimas eram enterradas na mesma cova. Como eu disse anteriormente, o Gacy era muito querido na sua comunidade. Quando o número de jovens desaparecidos começou a subir, o próprio Gacy ajudou nas buscas locais, onde ninguém sequer chegou a cogitar que o verdadeiro autor dos crimes era ele mesmo. Após 2 anos longe de qualquer desconfiança da polícia, um adolescente colocaria a polícia no caminho do Gacy novamente. Última vítima. Robert Jerome Priest. Robert tinha 15 anos e ele trabalhava em uma farmácia em Des Plaines.
E na tarde do dia 11 de dezembro de 1978, Gacy foi até essa farmácia para tratar de negócios com o proprietário. O Robert estava trabalhando no momento e pôde ouvir o Gacy dizer sobre a sua empresa e que estava contratando jovens. A conversa vai, a conversa vem, o Robert então escutou o Gacy falar sobre o salário inicial, que era bem melhor que o que ele ganhava na farmácia. Após o Gacy ter ido embora, o Robert então foi até o carro da sua mãe, que era o aniversário dela naquele dia, e ele disse para a mãe dele que tal empreiteiro gostaria de falar com ele sobre um emprego. A vida dos familiares do Robert continuou normalmente até que eles perceberam que o Priest estava demorando muito para voltar para casa. As horas passavam e eles não tiveram retorno nenhum. Então, foram até a delegacia e fizeram uma denúncia sobre o seu desaparecimento. Relatando sobre a proposta de emprego, o proprietário da farmácia conta à polícia que o empreiteiro que Priest foi ver era Gacy. No dia seguinte, os policiais foram até a casa do Gacy. Os detetives então pediram ao Gacy que ele fizesse uma declaração por escrito sobre o que ele havia feito no dia 11 de dezembro. Mas a polícia de Des Plaines estava convencida no envolvimento do Gacy sobre o desaparecimento de Robert Priest. Nesse momento, Gacy começa a ser investigado e o seu passado volta à tona. Ao puxarem seus registros, eles descobrem sobre a acusação de lesão corporal em Chicago e que ele havia cumprido pena por sodomizar Voorhees, que tinha apenas 15 anos na época. Todas as coisas e as acusações contra Gacy vir à tona, a polícia então pedem um mandato de busca para averiguarem a sua casa. O mandado foi concedido e os policiais então vão até a residência e encontram diversas coisas estranhas na casa do Gacy. Um anel de formatura da turma de 1975 da escola secundária Maine West, com as iniciais JAS, várias carteiras de habilitação, uma pistola calibre 6, uma ripa de madeira com buracos feita em sua extremidade, livros sobre homossexualismo e pedofilia, roupas masculinas muito pequenas para serem do Gacy. Também foram encontradas seringas e um recibo da farmácia onde Robert Priest trabalhava. Os investigadores, diante dos fatos, os policiais então declaram que alguns veículos do Gacy da sua empresa fossem confiscados e que uma equipe ficasse vigiando o Gacy 24 horas por dia enquanto a investigação continuava. E foi aí que diversas coisas começaram a surgir em volta do Gacy. Os investigadores também foram informados sobre o desaparecimento de Gregory Godsey, um funcionário da empresa do Gacy, chamado Charles Ratula, ter sido encontrado morto em um rio de Illinois, um ano antes do desaparecimento de Robert Priest. No dia 15 de dezembro, os investigadores descobriram um pouco mais sobre as acusações de lesão corporal pendente contra Gacy. Quem fez a denúncia foi Jeffrey Rignall, que acusou o Gacy de tê-lo traído até seu carro, usando clorofórmio para desacordá-lo, e que isso havia deixado severas queimaduras em seu rosto. E após o Gacy tê-lo violentado, o largou em Lincoln Park na manhã seguinte. Lembram do anel de formatura que encontraram na casa do Gacy? Esse anel pertencia a John Alan Seas. Os policiais conversaram com a mãe dele, que relatou aos policiais que seu filho estava desaparecido desde janeiro de 1977. E que vários itens do apartamento do seu filho também tinham desaparecido. Ela também informou que após um mês do desaparecimento do seu filho, os policiais que estavam no caso informaram a ela que ele havia vendido seu carro para John Gacy. Os policiais então descobriram que esse carro estava com um dos funcionários do Gacy. Com todos esses fatos vindo à tona, o Gacy tentava se aproximar dos agentes que o vigiavam, oferecendo refeições em diversos restaurantes, bebidas em sua própria residência, sua própria casa, sempre negando estar envolvido com o desaparecimento de Priest. Ele chegava a zombar dos policiais, desrespeitando regras de trânsito. No dia 17 de dezembro, 6 dias após o desaparecimento de Robert Priest, a polícia investiga um dos veículos do Gacy, encontrando no porta-mala um pequeno grupo de fibras que podiam se constituir em cabelo humano. Enquanto essas fibras foram mandadas para uma análise, 3 cachorros farejadores da polícia foram levados até o veículo para saber se Robert Priest esteve ali no local, e um desses cachorros deitou no banco do passageiro. Isso significava uma reação à morte, o que indicava que o corpo de Robert Priest esteve naquele veículo. Naquele mesmo dia, em uma conversa com os policiais que vigiavam Gacy, o Gacy falou sobre seus casamentos, seu trabalho como palhaço profissional e disse: "Vocês sabem, palhaços podem se safar de um assassinato." Nesse ponto, por conta da vigilância, o Gacy começa a dar sinais de estresse. Ele bebia muito e não fazia barba e parecia ansioso na maior parte do tempo.
do dia 18 de dezembro, Gacy foi até seu advogado, onde ele moveria uma causa contra a polícia de Des Plaines sobre a vigília constante. Enquanto isso acontecia, o recibo da farmácia encontrado na residência do Gacy ligava a outra funcionária local chamada Kim Byers, de 17 anos, e trabalhava com Priest, e ela disse aos policiais que havia colocado o recibo no avental um pouco antes de entregá-lo para Priest, que deixou a loja para falar com o empreiteiro. Na mesma noite do interrogatório de Kim Byers, o funcionário que usava o veículo do Gacy havia comprado do garoto desaparecido em 1977, disse à polícia que no verão do mesmo ano, Gacy pediu para ele espalhar 10 sacos de cal no espaço sobre o assoalho de sua casa. No dia 19 de dezembro, os policiais tentavam compilar provas contra o Gacy e novamente ele havia convidado os policiais em vigia para beber em sua casa. Um desses policiais que tentava buscar objetos que havia desaparecido do apartamento de John Cizik pediu para usar o banheiro, e quando ele deu descarga no banheiro, ele sentiu um cheiro suspeito que poderia emanar de cadáveres em decomposição. 20 de dezembro, a confissão de Gacy. Na noite do dia 20 de dezembro, Gacy foi até o escritório dos seus advogados novamente, e ele estava completamente desengrenhado, então ele pediu uma bebida aos advogados. Ele pegou um jornal que estava na mesa e apontou para o artigo sobre o desaparecimento de Robert Priest e disse: "Esse garoto está morto. Ele está em um rio." Nas horas a seguir, o Gacy fez uma vasta e confusa confissão que durou até o outro dia, onde ele dizia aos seus advogados que ele havia sido o juiz, júri e executor de muitas vidas, dizendo que a maioria de suas vítimas estavam enterradas sobre o assoalho e que outras estavam no rio Des Plaines. O Gacy se referia a algumas vítimas como prostitutos mentirosos, aos quais ele daria o truque da corda, dizendo que acordava para ver garotos estrangulados e mortos com a mão algemada nas costas. Ele também falou sobre Robert Priest, que o Gacy disse que quando colocou o torniquete em seu pescoço, ele estava chorando e com medo. Adormeceu em meio à confissão e os seus advogados marcaram uma consulta psiquiátrica para ele. Após horas adormecido, Gacy acordou e ignorou os advogados quando questionado sobre a confissão e a consulta psiquiátrica. O Gacy disse: "Bem, não posso pensar sobre isso agora, tenho coisas a fazer." E então saiu para cuidar de seus negócios. Enquanto Gacy perambulava, fazendo algumas visitas, os policiais correm para conseguir um segundo mandato, para irem até a casa do Gacy novamente. Enquanto isso acontecia, pelo comportamento estranho do Gacy, prenderam por porte de maconha, já que os policiais estavam com medo que ele cometesse suicídio. Às 4h40 da tarde, os policiais conseguem o segundo mandato para investigarem a casa do Gacy. Aí que o segredo macabro dele foi descoberto. Quando os policiais chegaram à casa do Gacy, eles perceberam que ele havia deixado desligada a bomba de água do porão, o que fez com que o espaço sobre o assoalho ficasse completamente alagado. Eles então religaram a bomba e retiraram a água do local. Foi aí que, em questão de minutos, os policiais perceberam que haviam restos humanos enterrados. Primeiras horas de 22/12 de 1978. O Gacy confessou aos policiais que, desde 1972, ele havia cometido cerca de 25 a 30 assassinatos, que inicialmente ele disse que eram adolescentes que haviam fugido de casa e prostitutos. Ele também confessou que alguns jovens havia raptado na terminal de ônibus Greyhound em Chicago ou na praça Bug House, e alguns ele simplesmente havia encontrado pelas ruas. As vítimas muitas vezes eram levados à força ou enganados por Gacy, que tinha um distintivo da polícia, fingindo ser um policial. Outros eram trazidos à sua casa com suposta proposta de emprego, ou ele oferecia dinheiro em troca de sexo com eles. Após serem capturados por Gacy, suas vítimas eram algemadas pelo truque da algema, onde supostamente o Gacy mostraria um dos números do seu show como palhaço e posteriormente ele então causaria o terror em suas vítimas. Algumas das vítimas foram afogadas em sua banheira e reanimadas para que ele então torturasse elas novamente. Ele também usava um torniquete, o qual ele chamava de truque da corda. Ele estrangulava suas vítimas. Quase todas as suas vítimas foram mortas entre 3 e 6 da manhã. Para abafar os seus gritos, o Gacy colocava pano em suas bocas. O Gacy chegou a fazer 2 vítimas em uma única noite, como eu falei para vocês, os quais ele chamava de duplo. As vítimas mais jovens do Gacy foi Samuel Dood e Michael Comarino, de 14 anos, e o mais velho tinha 21 anos. 6 das vítimas encontradas na casa do Gacy nunca foram identificadas. Haviam tantos corpos debaixo da casa do Gacy que os policiais chegaram a relatar que o solo ficou mole e que os ossos das vítimas levou algum tempo até serem separados por conta de terem se misturado. Posteriormente, o Gacy disse que havia perdido a conta de quantos adolescentes ele havia enterrado ali e que pensaria em colocar algumas vítimas no sótão da sua casa, mas por conta dos fluidos ele resolveu então desovar suas últimas 5 vítimas no rio Des Plaines,
Suas últimas 5 vítimas foram todas mortas em 1978, incluindo Robert Priest, a vítima que levou os policiais até Gacy. 29 corpos foram encontrados na casa do Gacy, 27 estavam enterrados sobre o assoalho, uma vítima estava enterrada na garagem, uma próxima à churrasqueira e um corpo foi encontrado enterrado abaixo das vigas de madeira da sala de jantar. Em abril de 1979, a casa do John Wayne Gacy foi demolida. O julgamento do Gacy aconteceu em 6 de fevereiro de 1980. Acusado de 33 homicídios, o julgamento foi longo, com diversas tentativas de defesa e depoimentos. O John Wayne Gacy foi condenado a 12 penas de morte, 21 prisões perpétuas, e a data inicial da sua execução foi 2 de julho de 1980. O Gacy passou 14 anos no corredor da morte e somente foi executado em 9 de maio de 1994. Apesar da defesa tentar provar que Gacy era insano mentalmente, o Gacy foi diagnosticado como psicopata e nunca pareceu sentir remorso, dizendo que matá-lo não compensaria a perda de outras pessoas. Suas últimas palavras foi: "Beije o meu rabo". O cérebro do Gacy está sob a posse de uma das suas testemunhas de defesa que faz estudos e que já entrevistou diversos serial killers. Durante a execução do John Wayne Gacy, muitas pessoas que participavam dos eventos sociais, onde o Gacy mostrava seus números como palhaços, usaram uma camiseta com a frase "Sem lágrimas para o palhaço". Durante seu tempo no corredor da morte, o Gacy pintou diversos quadros com seus personagens de palhaços. Esses quadros foram vendidos após sua execução, alguns para serem queimados na rua junto com familiares das vítimas. Outros pertences do Gacy também foram vendidos, inclusive o traje de palhaço que ele usava foi vendido ao vocalista da banda Korn, chamado Jonathan Davis. A banda americana Dog Fashion Disco gravou uma música chamada Pogo the Clown, sobre o modus operandi do Gacy. Inclusive aqui no Brasil existe uma banda com o nome John Gacy, em referência ao serial killer. John Wayne Gacy foi um dos maiores serial killers que já existiu e um dos mais cruéis, na minha opinião. Seus crimes chocaram o mundo e assustam até hoje. Sua casa na Avenida Summerdale foi um palco de terror inimaginável. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Um beijo, até o próximo vídeo.